Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e que as bênçãos de Deus estejam sobre você, em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62, que fala sobre algumas pessoas que queriam seguir Jesus, né? E antes de eu começar, eu queria que você curtisse o vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém, abençoa, né? Envia, já abençoando a vida de alguém. Se inscreve no canal se você está sendo abençoado por essas palavras e que logo quando eu poste o vídeo você já consiga ver o conteúdo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar aonde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. O que eu entendo com essa palavra quando Jesus dizia isso para o cara que disse que estava pronto para segui-lo? Que Jesus não tinha aonde descansar. Então, o que acontece? A pessoa vai sair um pouco da zona de conforto. Eu separei uns versículos para acrescentar para você começar a entender o texto. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus diz assim para Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus encoraja Abrão a sair da sua zona de conforto. Faz sair da sua casa sem para onde ir, simplesmente por obediência e entender que Deus estava guiando ele por uma vida nova, um lugar novo, né? E descobrir novas descobertas. Abrão tinha muito dinheiro, Abrão tinha condições boas, estava bem, mas ele teve fé. Quando Deus falou para ele, falou: opa, eu creio que Deus tem preparado algo melhor ainda para minha vida, então eu vou partir. Ele poderia falar: não, e minhas coisas? Não, mas eu não posso deixar isso, não posso, né? Não, ele pegou as roupas e saiu, né? Creu, teve fé, entendia que Deus tinha o melhor para ele. Então ele pega as suas coisas e sai da zona do conforto. A gente tem que sair da zona de conforto e se amoldar para aquilo que Deus tem para nós. E não querer levar tudo ou agarrar tudo e ir junto, não. Jesus manda a gente deixar que lá na frente tem algo para nós, né? Então não vamos querer ficar no comodismo, porque isso não faz parte do chamado, não faz parte do que Jesus tem para nós lá na frente. Ele quer que você olhe para ele e siga. Continua olhando para ele, para cima. Para de olhar para o que ficou, para as coisas que estão aqui, para o seu conforto, para o comodismo. Se amolde a forma que Jesus vai te levar. Porque lá na frente tem algo para você, né? Versículo 59. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Mas Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. O que eu entendo com essa palavra, né, que o Espírito Santo me revela: nós não podemos deixar de parar de anunciar o reino de Deus por nada. Era a morte do pai, mas mesmo assim, Jesus disse: não, não precisa que você vá lá, né, sepultar o seu pai. Vai e anuncie o reino. Mas por que os mortos, né, sepultar os mortos? João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Então, o que eu entendo? Se ele é a vida, só quem está nele está vivo. O que é ser vivo? Ter o Espírito, a graça derramada sobre sua vida. Quando você está com a graça, você está vivo. Só há vida em Jesus. Aquele que está em Jesus, só nele há vida. Porque nele há propósito, nele há a verdade e o caminho. Ele vai te levar para um caminho. Ele é a verdade e a vida. Então, não há nada que está ao seu redor, né, em seus familiares, que há algum sentido. E sim, em Jesus. Então, os mortos, preste atenção, o que são os mortos, né? Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, que quando estavam espiritualmente mortos, por causa da sua desobediência, eles nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo, que pela graça de Deus vocês são salvos. Então, quando a gente está na vida de pecado, na vida que é contra a vontade de Deus, espiritualmente estamos mortos. Então, é como se ele falasse, deixe que os mortos que estão espiritualmente mortos sepultem o que é morto, o que está morto. Você que está vivo, você tem um propósito, você tem uma direção, você tem um caminho a seguir, você tem uma tarefa a fazer, você tem um objetivo e um destino. Não há o que parar, não há nada para você parar, para você de fazer isso. Porque ele precisa contar com você, ele precisa de você. Como Jesus está passando ali, ele fala, venha comigo, o cara vai falar, vai voltar para trás. Não, venha, esquece o que ficou. Esquece. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, ele diz, venha comigo. Eles largam o barco, o pai, as redes e seguem. O que é largar o barco? Largou o trabalho, largou a vida, largou a família e foi. Ele não olhou para trás. Não olhou para trás, tchau, tô indo com Jesus. E a caminhada com Jesus é basicamente assim, né? João capítulo 6, versículo 63 diz, o Espírito da vida dá a vida. O Espírito de Deus dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então, a vida está no Espírito de Deus. Porque só nele há vida, né? Um sentido, um caminho. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ser espiritualmente morto é estar separado de Deus. Então, o pecado nos deixa morto, sem sentido de vida, sem objetivo, sem direção, sem caminho. Porque no pecado, né, age o espírito de trevas. Então, o espírito da luz, né, não se encaixa no das trevas e não tem, uma pessoa que ela está espiritualmente morta. Ela não tem uma direção, ela não tem um foco, ela não tem um propósito. Então, é como se ela estivesse vivendo no automático, fazendo as coisas que ela tem que fazer no dia a dia, que ela acha que ela tem que fazer. Mas as pessoas que estão vivas, estão em Cristo, elas têm objetivo, elas têm uma direção, porque a mente dela e a vida é controlada pelo Espírito de Deus. Então, não dá para parar, né? Como Jesus mostrou aqui, deixe que os mortos sepultem os mortos. Venha comigo e ele anuncie o reino de Deus. Você agora tem um objetivo, você anuncia a salvação, porque agora você está sendo salvo. Então, qual é o objetivo? Né? Ajudar, pregar a palavra, mostrar o evangelho de Cristo, a salvação, o reino de Deus. Então, deixe que os mortos fiquem com os mortos, né? A Bíblia fala sobre que não está nas rodas dos escarnecedores e nem com os ímpios. Bem-aventurado, né? Os que não se assentam com os escarnecedores. Então, o vivo não se mistura com quem está morto. A nossa missão é outra. É salvar quem precisa ser salvo. Pregar
para quem quer ouvir, né, a palavra de Deus. Então, os vivos têm que ficar com os vivos, né, e dar vida para quem está morto. Orar, buscar por essas pessoas, né? Agora que recebemos a graça, temos a certeza da vida eterna. Então temos que cuidar e não deixar que o pecado nos separe de Deus, porque ele nos separa de Deus e nos faz perder todo o discernimento. Lucas, agora eu vou ler aqui no verso 61. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. O cara queria se despedir da família. Mas o que acontece? Quando Jesus levanta, normalmente é um da família. Você tem a certeza da salvação. Você está vivo. Não tem como se despedir de pessoas que estão mortas ainda. Então não tem como, né, voltar para trás para tentar, né? Falar, viu, eu tô com Jesus, a pessoa não vai entender. Ele me chamou para algo. Não, você vai ser criticado. Você vai ser uma pessoa que vai falar, meu, você está louco. Você tem que voltar a fazer suas coisas. Você precisa, né, trabalhar, você precisa fazer. Mas não, Deus te chamou para um propósito. Não há que você olhar para trás. Não há para você ver a sua vida lá atrás. Jesus, quando chama, ele fala para a gente largar tudo que tem para trás, inclusive pai, mãe, família. A gente tem que entender que há um propósito em nós, que há um chamado. Não dá para parar, não dá para ir se despedir, ficar pensando no que ficou para trás. Então, não dá para começar a querer seguir Jesus, mas tá com um pé aqui, um pé atrás. Não, você tem que estar firme com os dois pés, sabendo daquilo que te espera lá na frente. Uma promessa que te espera lá na frente, um propósito e as pessoas que você estão responsabilizadas em você salvar. Então, não há que você ficar olhando para trás, porque o que ficou, ficou, né? Eu separei uns versículos para vocês entenderem. Lucas, né, 17:32 diz assim: lembrem da mulher de Ló. Por que lembrem da mulher de Ló? A mulher de Ló, o Senhor Deus pediu, né, fez com que destruísse a cidade. Chamas de fogo caindo sobre a cidade. E veio, né, uns enviados do Senhor para salvar a família de Ló. Então ele falou: pega suas coisas e saia da cidade que ela vai ser destruída. Então no que eles pegaram, eles saíram correndo porque a cidade estava sendo destruída. A mulher de Ló olhou para trás. Então ela olhou para trás, né? Por que olhou para trás? Se estava falando que ia ser destruída, eu acho que ela ficou com dó. Ela ficou pensando, meu, eu vou deixar tudo para trás. Mas no que ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Então, as pessoas viram ela de estátua de sal, mas ó, correu. Não deu para voltar não. Porque a cidade estava sendo destruída. Então, quando Deus chama você, não tem que olhar para trás. Não seja como a mulher de Ló que olhou para trás e morreu, né? Nós temos que caminhar, sabe? Tem uma palavra que diz que Deus nos deu um espírito, não nos deu um espírito de covardia, e sim de poder, amor, equilíbrio e poder. Então, não seja covarde em olhar para trás, em querer ficar buscando coisa do passado, né? Ou ficar com dó, ou chorar por coisa que ficou. Não. Às vezes, momentos de aflições, momentos de muita dor, né? Você olha e fala, cara, muita perseguição. Você começa a relembrar do seu passado. Nossa, mas se eu tivesse, né, nada disso teria acontecido. Não, não pense assim. Porque o melhor está por vir na sua frente, sabe? Agora você tem uma vida de fé no Filho de Deus. Então você tem que seguir. Você anda pela fé, você dá passos pela fé. Não dá pra ficar querendo pensar no que ficou,
né, se agarrar ou tentar enganchar uma outra coisa para sair do seu propósito. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Então, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus nos chamou. Nós temos um propósito em Deus, nós temos um chamado em Deus. Não há mais o que olhar para trás. O que ficou para trás ficou, né? Temos que, independente de qualquer coisa, olhar para frente, porque é lá na frente que tem algo, não dá para voltar para trás. Você fala, cara, eu cheguei até aqui. Pense, você chegou até aí. Para que olhar para trás? Não, prossegue, siga, olha para frente, sabe? Deus ainda tem o melhor, né, para você. Eu digo isso, né, porque da gente não olhar para trás. Vou dar um exemplo de você sobre mim, né? Eu saí de uma empresa de 10 anos de CLT, 10 anos, e ingressei a minha vida no mercado, né, de trabalho da barbearia. Então eu tinha minha empresa, né, ganhava bem, não ganhava mal, ganhava bem, mas no meio de tudo isso, né, eu só precisava sair da minha zona de conforto. O que eu saí da minha zona de conforto, Deus veio em minha direção, né? Eu conversei com pessoas, eu tive o processo de libertações, e até que eu tive a clareza de propósito. Então, quando a gente tem a clareza de propósito, não há mais o que pensar. Então, eu entendi ali, eu falei, cara, eu tenho um propósito em Deus. Então, não dava para ficar no meu trabalho. Por quê? Né? Aquilo ali não ia fazer mais parte da minha vida. Porque eu já tinha um plano A. E quando a gente tem um plano A, o B, não existe plano B. É só o A. Então, foi que eu deixei tudo para trás e segui. Agora tem como eu, agora no meio do caminho, querer parar e olhar para trás? Não. Vida de barbearia, vida de empresa, né, de autônomo. Não, acabou para mim. Agora eu vivo pela fé no Filho, né? Porque Deus tem algo lá na frente. Então, né, muitas pessoas vieram perguntar, mas a barbearia, né? Você tem o dom, você corta bem. Não, sabe? Não tem preço, né? O dom que Deus me deu. Deus me deu o dom da fé. E esse dom não dá para não se mede. Ele é especial. Então eu tenho que ter fé, né, até o fim e seguir até o propósito. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Toda vez que me fortalece, né? Todas as vezes que a gente tá desanimado, que a gente fala, meu Deus do céu, tá difícil, tá tenso, mas a gente tem que lembrar da crucificação, sabe? É isso que me fortalece. Jesus não tá chamando você para ser chicoteado, nem tacar pregos nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinho e morrer numa cruz, porque ele já fez isso por você. Então lembra da cruz, lembra do que Jesus fez por você, sabe? É isso que me fortalece. Eu falo, meu Deus, o quanto foi doído, o quanto doeu. Eu tenho que lembrar da cruz. Então eu lembro da cruz e eu falo, não, cara, isso que eu tô passando não tem nada, não é nada comparado ao que ele passou. Então eu vou seguir, eu vou olhar pra frente. Eu vou persistir, eu não vou desistir. Porque se ele, por mais sabendo que ele ia passar, ele não desistiu, eu não posso desistir. Então vamos pensar na cruz, o sacrifício dele por nós, para nos salvar. Então não há nada nesse mundo que nos faça desistir. Amém?
quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nos dá força, meu Pai, para prosseguir, para caminhar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, fazer com que nos desvie do teu caminho, do propósito. Que a gente possa ser obediente, ouvir a voz do Espírito de Deus e seguir. Ser obediente e não parar para olhar para trás e nem parar para fazer outras coisas que não for além do seu propósito. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que por amor nós possamos seguir para alcançar outras vidas. Porque agora, Senhor, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E que a gente tem um propósito, tem um caminho. E tem vidas responsabilizadas por nós. Em nome de Jesus, meu Pai, nos capacita, nos dá sabedoria, nos protege, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E amém. Que Deus abençoe você, né? Até amanhã, em nome de Jesus.